noite! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do Mulheres Reais, Histórias Reais. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas por aqui a uma live, a uma aula para lá de especial. Uma mulher me trouxe uma história onde ela diz assim: Paula, será que o meu caso tem jeito de superar a dor da traição em até falhou. Em até 4 semanas? Será que a minha história tem jeito de superar a dor da traição em até 4 semanas? Então, você que está aí me ouvindo agora, pode ser que você também tenha essa dúvida. Será que eu que vivo essa situação, eu consigo superar a dor da traição, assim como tantas e tantas mulheres que já vivenciaram a sua jornada, Paulo? Então, vamos lá. Essa mulher, ela está casada há mais de 10 anos, está no seu primeiro casamento, tem 3 filhos, e já passou por várias traições. Então, é com você, mulher, que eu quero falar no dia de hoje, tá? Essa mulher descobriu traições de várias formas, com colega de trabalho, com garotas de programa e flertando por mensagens de redes sociais com várias mulheres. Tá? Então, essa traição dela não foi a primeira traição. Ela já passou por outras traições e já convive com a dor da traição há 5 anos. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, porque tem muita virada de chave nessa aula aqui. Então, olha só. Essa mulher que tem essa história, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui da história dela. Ela diz assim: viu mensagens no celular e ele jura que não houve traição sexual, apenas traição virtual, né? Ela já tinha buscado ajuda com amigos, com parentes, ajuda religiosa, com psicólogos. E olha só o que ela diz que me chamou muita atenção. Ela disse assim: eu achava, Paula, que estava tudo bem, até que a dor insuportável da traição voltou. E eu achava que ela estava curada, né? Quando, na verdade, ela só estava escondida. Presta atenção nessa frase, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui durante toda essa aula. E eu tenho certeza que se você passou por mais de uma traição, isso também aconteceu na sua vida. Você achou que por algum momento estava tudo bem e, de repente, essa dor retorna de uma forma insuportável, quando, na verdade, você achava que ela tinha sido curada e ela só estava escondida, tá? E ela diz que hoje o que ela busca é se curar. Ela busca voltar, ter a sua felicidade de volta. É esse o maior desejo dessa mulher. E ela fala assim: hoje o nosso casamento ficou frio depois da traição. Eu não sei mais o que fazer. Falta carinho, falta compreensão, falta companheirismo, falta confiança nele de novo. As lembranças me queimam a alma. Quem aí se identifica com essa história, né? Porque quando eu falo a história de uma mulher aqui, parece que eu estou falando a história de quase 100 mil mulheres, né? O quanto isso a gente se identifica, como esse processo da traição se repete dentro de cada um de nós. E ela fala: até na sexualidade eu sinto repulsa, sinto raiva, né? E não consigo muitas vezes chegar ao orgasmo. Eu estou tentando de tudo, Paula, para mostrar a mudança, mas ele não melhora. Alguém aí se sente frustrada, né? Fazendo todos os seus movimentos de buscar a restauração desse casamento depois dessa traição e percebe que quanto mais você faz, menos resultado você tem? É sobre isso que eu quero falar nessa aula de hoje. Se você se identifica, então fica comigo até o final, porque eu tenho muita coisa para te revelar nessa live especial aqui de mais de 100 mil mulheres lá no Instagram. Vamos lá. Primeira coisa, 2 pontos nessa história que me chamaram muita atenção, que eu quero abrir, né? A gente pega aqui um miolinho e a gente começa a abrir essas questões. O primeiro foi: achava que estava tudo bem, mas a dor voltou de forma insuportável e eu descobri que, na verdade, ela não tinha ido embora, ela só estava escondida. E a outra é: eu tentando de tudo para mostrar a mudança e ele não melhora mesmo. Vamos começar pela última. Alguém aí percebe que o marido não está fazendo as mudanças dele?
Alguma mulher aí diz que está tentando de tudo, mas o marido não muda? Então, eu quero começar por esse último aqui, ó. Eu tentando de tudo para mostrar a mudança e ele não melhora mesmo. Vamos lá. O ponto principal aqui, chave, para muitas e muitas mulheres. Primeiro, esvazie a sua xícara. Se esvazie do seu julgamento, das suas crenças, para você dar conta de chegar comigo até o final, tá? Para você conseguir levar algo novo dessa aula aí para você. Por quê? Porque o jeito que você está tentando não está funcionando. Então, você precisa tirar algo velho para colocar algo novo aí nesse lugar, ok? Então, olha só. Como é que você está tentando de tudo? Parem para pensar agora comigo durante essa aula. O que é que você está tentando fazer de tudo na hora de tentar restaurar o seu casamento após a traição? Vamos lá. Você está tentando ter aquelas conversas, né? Que na verdade os maridos chamam de DRs, intermináveis, para tentar saber os detalhes dessa traição, para conseguir entender por que esse marido te traiu. É assim que você está tentando de tudo? Outra coisa que é comum, você está fazendo mais do que aquilo que você já fazia nessa relação antes da traição? Sim ou não? Porque você se sentiu culpada com essa traição? De algo que ele te falou? E agora você está dando mais do que o seu 50% dentro dessa relação? Ou você está jogando na cara desse marido toda vez que você percebe que esse marido está diferente, está com o celular na mão, você sente que ele está escondendo algo, você vai lá e joga tudo na cara dele? É assim que você está tentando fazer de tudo? Preste atenção. Coloque a mão aí na consciência. O que é fazer de tudo? É ficar fuçando o celular desse marido enquanto ele toma banho, enquanto ele dorme? É colocando a app clone para ver as conversas do celular desse marido? É fuçando as redes sociais dele? É criando perfil fake para entrar no perfil da terceira pessoa? É isso que para você significa fazer de tudo? O que mais que você está fazendo? Você está tentando dar um gelo nesse marido? Está tentando dar um gelo nele? Não, Paulo, preciso dar um gelo nesse marido, porque só assim ele vai conseguir entender a dor que ele está me causando, o mal que ele me fez. É isso que você está tentando fazer diferente? Porque se é isso que você está tentando fazer diferente, não vai funcionar. Se é isso que você está dizendo que é fazer diferente, é tentar de tudo, eu já estou encurtando o seu tempo para dizer que isso não vai funcionar, ok? Se você quer o seu casamento de volta, se você quer ter certeza que está na hora de sair desse casamento, se você quer começar um casamento novo, se você quer viver melhor do que antes, se você quer viver em paz, se você quer voltar a sorrir, voltar a ser feliz e alegre, seja com ou sem esse marido, este é o caminho errado. Então, já estou te encurtando aqui boas e boas sessões de terapias tradicionais. Esse não é o caminho de solução, ok? Então, ó, primeira coisa, isso não é tentar tudo, ok? Segundo, tentar tudo sozinha também não funciona. Muitas mulheres estão tentando restaurar esse casamento a todo custo sozinha, quando na verdade nós precisamos fazer os nossos 50% e saber ler os 50% do outro. É isso que a jornada lógica dos relacionamentos, que é o meu método que eu criei exclusivo, de 4 semanas, te mostra. Como você faz o seu 50% e como você sabe fazer a leitura dos 50% do outro. E é aqui, gente, que dá a maioria dos BOs. Primeiro, eu faço os meus 100%, mais do que aquilo que eu devia, e não faço de forma saudável. E segundo, eu não sei ler a mudança do outro. Porque tudo aquilo que é diferente daquilo que eu esperava, normalmente eu costumo excluir. Então, isso é muito grave quando eu tenho que tomar uma decisão, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Tudo aquilo que é diferente daquilo que eu quero, tudo aquilo que é diferente daquilo que eu esperava, daquilo que eu faria, eu tendo a excluir. E nesse processo, eu estou correndo um grande risco de tomar uma decisão errada, da qual eu me arrependo profundamente e que muitas vezes eu não tenho mais como voltar atrás. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, todo o processo do método da jornada lógica dos relacionamentos vem exatamente com essa intenção, que você saiba
O que é que você precisa fazer? Como você precisa se posicionar? E qual é a leitura que você precisa fazer da correspondência desse marido? Seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Tudo que a gente não sabe hoje, gente, é importante falar sobre isso, porque tudo que a gente não sabe fazer hoje de forma saudável na nossa relação, não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe, é porque a gente não aprendeu. Muitas vezes a gente não sabe fazer a leitura do outro porque eu estou afogada em muita dor. Então, eu não consigo ter um olhar mais ampliado. Todo o meu olhar, ó, presta atenção. Você que está casada e diz que quer ficar nesse casamento, toma muito cuidado. Porque uma mulher, quando ela passa pela dor da traição, ela tá com um olhar muito fechado, porque ela tá na defensiva. Ela tá passando por um processo de muita dor. Então, ela não consegue ter um olhar mais abrangente. Ela só consegue olhar para a própria dor. E isso pode te impedir de tomar decisões com discernimento. Faz com que você tome decisões somente olhando para a dor, ok? Isso mesmo, Rê. Ficamos cegas com essa dor e queremos que o marido sofra o quanto estamos sofrendo. Mas não devemos ser assim, né? Não, porque isso não é a solução, né? Essa não é a solução. Se eu quero fazer isso por vingança, se eu quero fazer isso porque eu quero que meu marido sofra como eu sofri, tá tudo bem, né? Mas isso não tem solução. Vocês sempre vão continuar vivendo aí nesse ciclo de dor. Porque quando eu quero viver uma vida que vale a pena, continuar nesse lugar às cegas nunca vai trazer a solução, tá? Existe uma grande diferença entre superar a dor da traição e ter o meu casamento de volta a qualquer custo. Tem muitas mulheres que condicionam o superar a dor da traição em trazer esse marido de volta para casa a qualquer custo. E quando essa mulher está fazendo esse movimento, na verdade, ela está perdendo uma grande oportunidade de crescer, de sair dessa dependência emocional desse marido, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam separar é superar a dor da traição é uma coisa, tá numa esfera, tá num sistema. Ter o meu casamento de volta ou não ter o meu casamento de volta é uma outra esfera. Por quê? Porque isso não depende só de mim. Superar a dor da traição depende de mim. Ficar ou sair desse casamento não depende só de mim. Quando eu me casei, essa decisão dependeu dos dois. Quando eu vou decidir ficar ou decidir sair depois de uma traição, isso também depende dos dois. Mas quando eu condiciono que eu só entendo que eu superei a dor da traição se o meu marido voltar para casa, se o meu marido quiser ficar no casamento, se o meu marido parar de me trair, se o meu marido isso, o meu marido aquilo, eu perco o meu poder. Vocês vão entender bem isso nessa aula. Eu perco o meu poder de tomar as minhas próprias decisões, de ser feliz independente do outro, de fazer com que as coisas que o outro faz não me machuque mais. Entende? Então, quando a gente condiciona, nós perdemos o nosso poder de livre-arbítrio, de tomar as nossas próprias decisões independente do outro. E eu sei que para quem está casada há mais de 10, 15, 20 anos, assim como eu, Júlia, agora nós fazemos 25 anos, então eu tenho muita propriedade para te dizer o que é esse sentimento, mas nós precisamos ter a nossa individualidade, nós precisamos estar no controle da nossa vida, mesmo estando casadas, ok? O tempo não vai resolver absolutamente nada. O que resolve são posturas adultas. O que resolve é a cura dentro de você, de entender por que essa traição entrou na sua vida e como mudar isso, e agora novos posicionamentos. Fica nessa aula até o final que você vai entender. Então, não importa o tempo que nós estivermos casadas, nós precisamos ter, sim, a nossa individualidade dentro do nosso casamento para decidir aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero mais viver dentro de um casamento, ok? Então, olha só. O que eu quero falar aqui para vocês? Que o Bert Helling, né, um psicoterapeuta alemão, do qual eu sou fã, ele diz o seguinte, ele diz que no nosso lugar é leve. Presta atenção nessa frase, que entender isso faz toda a mudança. No nosso lugar é leve. Então, se você está vivendo uma vida de conflito, se você está vivendo uma vida de confronto,
Se você está vivendo uma vida de dor, se essa vida está pesada, se está difícil viver essa vida, o que é que isso significa? Que eu estou fora do meu lugar. A jornada lógica dos relacionamentos, ela tem uma lógica por detrás dos relacionamentos, porque ela mostra exatamente qual é o seu lugar dentro dessa relação após viver uma traição. Quando nós passamos por uma dor da traição, nós já estávamos perdidas, né? Porque essa relação já estava adoecida. E quando uma traição entra, piora ainda mais. Porque é aí que eu não sei onde é o meu lugar. Ou eu vou para um lugar de uma mulher muito acusadora, apontando o dedo na cara dele o tempo todo. Ou eu vou para um lugar muito infantil dentro de mim, com medo do abandono, com medo da rejeição, com medo que esse marido vá embora. Então, de qualquer forma, eu saio do meu lugar, que é o meu lugar de esposa. É isso que a jornada vem para resgatar. E aqui, gente, toda vez que eu volto para o meu lugar, então olha só, eu não sei se é isso que você está buscando, tá? Depois de superar a dor da traição. Mas o que as minhas alunas buscam, né? O que as mulheres que vivenciam o método da jornada lógica dos relacionamentos buscam? Leveza, liberdade, paz, voltar a sorrir, voltar a viver novamente com alegria, né? É seguir, é ter a certeza se vale a pena ficar nesse casamento, se não vale mais a pena ficar nesse casamento. Se eu devo recomeçar, como confiar nesse marido de novo. E nesse lugar, a vida é leve. Quando eu supero a dor da traição, esse lugar é leve. A primeira coisa que as mulheres que superam a dor da traição com o meu método de 4 semanas diz é: quando eu superei a dor da traição, eu fiquei leve. É como se eu tivesse tirado uma mochila de pedras das minhas costas. Como diz a Paola da T13, ela diz: eu tirei um cadáver das minhas costas quando eu superei a dor da traição em até 4 semanas com a jornada lógica dos relacionamentos. Então, todas as vezes que eu tô sentindo que tá pesado, eu tô sentindo que tá difícil, eu tô sentindo que, gente, eu não tô dizendo que não tem trabalho, né? Construir uma relação saudável dá trabalho, requer energia, mas tudo aquilo que leva aos conflitos, tudo aquilo que leva ao desgaste, né? Tudo aquilo que leva à perda da admiração é porque não está leve, está fora do lugar. Quando a vida é leve, a vida começa a acontecer para mim. Presta atenção. Parecem frases tão pequenininhas, eu gosto tanto. E aí, quando elas vivenciam a jornada lógica dos relacionamentos, que elas passam pelo meu método, elas falam assim: Paula, como aquela frase que eu ouvia você dizer direto nas lives fez muito mais sentido para mim depois que eu superei a dor da traição dentro da jornada lógica dos relacionamentos. E essa é uma que eu quero que fique gravada aí para você. Quando nós estamos no nosso lugar, é leve. E quando a vida está leve, a vida começa a acontecer para mim, tá? Então, quando eu estou no meu lugar, a vida é leve, do Bert Helling, e eu fiz minha própria complementação de que quando a vida é leve, a vida começa a acontecer para mim. Então, tem muita gente aí, tome muito cuidado, né? As mulheres que gostam de ficar vendo a vida fake de outras mulheres, parem de fazer esse movimento e comecem a fazer a vida acontecer para vocês. A vida que você realmente quer viver. A vida passa muito rápida. Muito rápido. Apesar da gente falar que, né, a estimativa do brasileiro é viver entre 70 e 80 anos. Gente, o que é 70 e 80 anos? Quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu já tô com 41, já 25 anos, né, de relacionamento com meu marido. Minha filha já tá com 11. Hoje mesmo eu tava fazendo essa análise e falei assim, gente, minha filha acabou de fazer 11 anos. Onde é que eu tava? Fazendo o quê? Né? Durante esses 11 anos, para onde eu estava olhando, sabe? Fazendo essa reflexão, porque tudo passa muito rápido. E a minha função aqui, com uma grande oportunidade para você, né? Com a minha metodologia, é encurtar o seu tempo. É fazer com que você possa viver essa vida que realmente vale a pena ser vivida agora. Essa mulher que me mandou essa história, ela demorou 5 anos. 5 anos vivendo com a dor da traição para perceber que a vida que ela estava vivendo não era a vida que ela queria viver. Até quando, mulher? Até quando você vai ficar convivendo com isso? Até quando você vai ficar perdendo o tempo da sua vida com essa dúvida? Será que vale a pena ficar?
Será que vale a pena sair com essas dúvidas, com essas inseguranças, com esses pensamentos, com essas lembranças, tá? Então, essa grande oportunidade é te mostrar isso. Se você está vivendo desgastes, conflitos, confrontos dentro da sua relação, então saiba, você pode ter perdoado seu marido dessa traição, mas você não superou essa dor. A vida que você leva hoje não é leve. Então, a vida não está acontecendo para você. A vida é uma luta. A vida não está sendo leve, mas ela pode ser, ok? Tudo bem até aqui? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Dentro disso, gente, que eu tô falando para vocês, existem vários exemplos de mulheres que vivenciaram a jornada. Por exemplo, o mais recente agora foi a Amanda da turma T19, do qual ela disse: Paula, eu tive uma conversa com meu marido, uma conversa difícil, uma conversa desafiadora, depois que eu superei a dor da traição dentro da jornada, em até 4 semanas, porém, o meu marido não está disposto a fazer as mudanças necessárias para continuar com esse casamento. Então, eu entendo que, apesar de sentir a dor do término, eu sigo adiante. Então, gente, quando a gente fala superar a dor da traição, seja para ficar ou seja para sair, superar a dor é para nós, é por nós, entende? Porque pode ser que para o outro não tenha mais essa possibilidade, mas ainda existe a possibilidade para mim, para que eu possa viver uma vida que vale a pena ser vivida com paz, com leveza, o quanto antes essa mulher possa recomeçar, tá? Assim também como teve outras mulheres, Antônia Alcilene, a Carol da T7, que queriam o divórcio. Elas queriam o divórcio. Quando vieram para a jornada lógica dos relacionamentos, viram que o divórcio não era a solução. E hoje elas estão casadas, continuam casadas, mesmo após ter vivenciado a jornada por mais de 2 anos. Então, todos os efeitos da jornada não é nada superficial, é profundo, tá? Por isso que gera tantos resultados duradouros, tanto nas mulheres como nas famílias, ok? Aí talvez você venha e me pergunte assim, ó. Essa é uma pergunta recorrente e que talvez seja a sua pergunta. Paulo, eu tenho muito medo de não conseguir superar a dor da traição. Você também tem esse medo? Paula, eu tenho muito medo de não conseguir superar a dor da traição em até 4 semanas. Eu vejo você falando, isso me traz força. Eu vejo suas alunas falando e isso me traz esperança. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Alguém já pensou isso? Já disse isso para si mesmo? Ou está se questionando exatamente isso agora? É uma pergunta muito recorrente. Paula, eu não duvido de você. Eu não duvido que seu método funciona. Eu não duvido das mulheres que falam, né, que superaram a dor da traição. Eu duvido que eu vou conseguir. E para vocês que têm essa dúvida, eu quero que vocês levem esse questionamento com vocês. O que é que você tem medo? Presta atenção, quero olhar no fundo dos seus olhos e te fazer essa pergunta. Do que é que você tem medo? Você tem medo de não superar a dor da traição e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Ou que você tem medo é de encarar a realidade assim como ela se mostra? Seja para ficar nesse casamento e agora começar um casamento de novo com esse mesmo marido, ou encarar o fim dessa relação. Ai, 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 ai. E aí? O que vocês falam? O que vocês dizem? O que é que vem? Não fica pensando na resposta, tá? Porque senão a nossa mente fica ali tentando procurar uma resposta bonita. E a gente não está aqui para buscar respostas bonitas. A gente está aqui para ficar frente a frente com a gente mesmo. Então, quando eu falo, eu tenho medo de não conseguir superar a dor da traição entre 4 semanas. Do que é que eu tenho medo? De não superar essa dor, de não me fortalecer, de viver uma vida que vale a pena ser vivida? Ou de encarar aquilo que se mostra? Aquela realidade nua e crua, do jeitinho que ela se mostra. Seja para ficar nesse casamento diferente de tudo como era antes, ou encarar que o meu casamento chegou ao fim. E aqui eu vou dizer para vocês algo que é muito profundo. Eu espero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio. A pior coisa que a gente pode fazer
quando a gente está com medo, né? Bom, antes de eu falar sobre isso, vou até dar a resposta. Seja porque você está com medo de superar a dor da traição até 4 semanas, ou seja porque você está com medo de encarar aquilo que se mostra, a jornada lógica dos relacionamentos, que é esse método de 4 semanas que eu criei, ele vem exatamente para te fortalecer nas duas esferas. Seja para superar a dor, ou seja para encarar aquilo que se mostra, tá? Por quê? Porque a pior coisa que você pode continuar fazendo dentro desse casamento, a dúvida, eu vou conseguir te explicar essa dúvida que você sente dentro de você, se vale a pena ficar ou não, né, de querer essa resposta, com essa resposta que eu vou te dar agora. Eu espero que eu não tenha crianças nas minhas aulas, porque você já tem que saber que a resposta que você tanto busca não vai vir de uma palavra, não vai vir de uma aula, não vai vir de uma live. Ela vem de uma compreensão. E essa compreensão, ela vai sendo formada com profundidade, ok? Por isso que assistir às aulas de forma sequencial é aquilo que me traz uma compreensão do que eu preciso olhar, do que eu preciso fazer, do que eu preciso deixar de fazer. Então, vamos lá. O que você pode estar fazendo de errado agora, nesse momento, né? Quando você tá com esse medo, é o seguinte, é por medo continuar empurrando a sua relação com a barriga. Então eu vou empurrando, eu vou empurrando e eu vou empurrando. Vou deixar que o tempo resolva, vou esperar que o meu marido mude, vou fazer do meu jeito sozinha, vou buscar ajuda religiosa, vou falar com alguns amigos, vou ficar procurando conteúdos avulsos, né? Da internet. Pega um aqui, um lá, um aqui, um lá. Então, ó, presta atenção. O que eu estou fazendo de errado com isso? Quando eu falo empurrar com a barriga, não é porque eu quero empurrar com a barriga. Presta atenção nisso, porque isso deve estar acontecendo com você e agora. Quando eu vou empurrando com a barriga, esse é o nome popular que se dá para uma teoria que a gente chama de dissonância cognitiva. O que isso quer dizer, esse palavrão todo? É o famoso empurrar com a barriga. Quando dentro de mim eu tenho crenças que movem os meus comportamentos no mundo, como por exemplo, quem ama não trai, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então eu preciso ficar nesse casamento a todo custo. Essas são crenças que me fortalecem. Essas são crenças que regem os meus comportamentos no mundo. Então, toda a minha vida está fortalecida nesses pilares aqui, nessas crenças aqui. E aí eu me deparo com uma traição. Essa traição, ela automaticamente desconstrói todas as minhas crenças. Que quem ama não trai, então meu marido não me ama. Que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, então eu preciso ficar dentro desse casamento. E quando eu tenho um conflito, prestem atenção, se vocês entenderem isso, vocês já ganharam 6 meses de terapia grátis. Olha só, todas as vezes que eu tenho esse conflito interno de emoções entre aquilo que eu acreditava ser o meu casamento e a forma como a realidade se mostra, eu começo a ter conflitos emocionais, psicológicos dentro de mim. E isso me traz muitas dúvidas. É daqui, ó. Presta atenção que você já vai entender agora se isso está acontecendo com você. É quando você tem esse confronto entre as suas crenças, que vivia, né, um casamento perfeito, um marido perfeito, e se depara diante dessa traição, que espera algo de você, espera uma mudança de comportamento, de pensamento, enfim. Quando isso se choca, é quando bate a tristeza, é quando bate a raiva, é quando bate o medo do abandono, é quando bate o medo da rejeição. Alguém aqui já sentiu isso dentro dos processos, né, da traição, das fases dessa traição? Se sentiu assim? Com essa raiva, com essa tristeza, com esse medo de abandono, medo de rejeição? Sim. Se você já viveu isso, se você está vivendo isso, é porque você está vivendo esse conflito interno psicológico entre
aquilo que você acreditava que era ou que deveria ser um casamento e é essa realidade que se mostra. Então, todas as vezes que as nossas crenças são confrontadas, nós, por medo, recuamos. Então, para manter essas crenças intactas, nós vamos contando histórias, né, da nossa realidade para amortecer aquilo que está acontecendo, para que as minhas crenças se sobressaiam. Então, por exemplo, mulheres que estão passando por várias traições. Não, mas agora vai ser diferente. Não, mas agora ele disse para mim que não me trairia mais. Ela acredita nisso. Para que as suas crenças, né, que ela acha que é o casamento, que a fortalece ao ver dela, sejam mantidas intactas. Então, por exemplo, né, se eu tenho essa crença daquilo que Deus criou, o homem não separa, por exemplo, né, que tem uma dificuldade com o divórcio, ela vai se manter nesse casamento a qualquer custo. Então, não importa o que o marido faça, ela ainda se mantém lá, mas a dor também continua, né? A dor, a tristeza, a insegurança ainda se mantém. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui algumas situações, né? Quando essa mulher percebe que ela precisa fazer mudança, né? E isso é uma coisa que eu proponho muito para as mulheres aqui. Uma traição entrou na sua vida, uma mudança tem que acontecer na sua vida. E ela tem medo dessa mudança, porque ela quer continuar vivendo tudo exatamente como era aquele casamento. O que acontece? Ela volta e vai empurrando esse casamento com a barriga. Outra coisa que é possível aqui que eu trouxe, ó, quando você teme o julgamento das outras pessoas em relação à traição. O que acontece? Quando essa mulher tem medo da exposição, então vamos supor aqui que já aconteceu muitas vezes. O marido que traiu faz parte de um sistema religioso, né? Então essa mulher é conhecida naquela célula religiosa e ela tem muita vergonha dessa exposição. Então, o que ela faz? Ela volta e começa a viver aquela imaginação de casamento feliz, de casamento perfeito, de esposa perfeita, de marido perfeito, para não ter essa exposição social. Então, ela vai empurrando esse casamento com a barriga. Mas, no fundo, ela não superou a dor da traição. Ela só está evitando esse confronto entre tudo aquilo que ela acreditava ser uma verdade e a realidade que se mostra, tá? Um outro movimento que eu trago aqui é quando essa mulher tem muito medo, né? Ela já carregava esse medo com ela, ou criou esse medo agora de ficar sozinha, de não conseguir ter uma outra pessoa caso esse casamento acabe, de ter que criar esses filhos sozinha, né? Como vai ser esse novo posicionamento diante dos filhos, enfim. Então, tudo isso vai fazendo com que esse medo se fortaleça e que essa mulher vá empurrando o seu casamento com a barriga. E qual é o grande problema disso, gente? É porque a gente deixa de encarar a realidade para viver um mundo imaginário. Então, até quando? Até quando você vai continuar vivendo esse casamento de mentiras? Até quando? Até quando você vai ficar contando histórias para você para viver aquela imagem de casamento perfeito que você acreditou que era? A jornada lógica dos relacionamentos, ela vem com uma proposta exatamente para te tirar desse lugar, para fazer você ganhar tempo, que é o quê? Olhar para a realidade assim como ela se mostra. O que isso quer dizer? Que logo quando a gente entra no primeiro pilar dessa jornada, a gente já começa a desconstruir essas crenças que não nos fortalecem. Muito pelo contrário, ela só nos prende nessa dor. Então, tem muita mulher aqui que acredita que precisa o marido mudar para ela ser mais feliz. E ao contrário, são muitas dessas crenças que nós carregamos é que nos mantém presa a essa dor. Então, logo no primeiro pilar da jornada, a gente já começa a vir a desconstruir tudo isso, tá? Aí, o segundo pilar vem com uma proposta muito clara. O que a gente precisa fazer? A nossa comunicação clara. Se eu não tiver uma comunicação, que é o que essa mulher não está tendo dentro do relacionamento dela, né? Se os dois não estiverem olhando para a mesma direção, esse casamento não tem como acontecer.
Não tem. Vocês podem ficar como dois amigos, vocês podem ficar como dois inimigos, vocês podem ficar com dois sócios dentro do casamento de vocês, mas um casamento de verdade, isso não é. No pilar 3, a gente vem mostrando a resiliência, entendendo o porquê. Quais são as respostas? O que estava por detrás dessa traição que eu não via? Como que essa traição conseguiu entrar no meu casamento? Né? Se eu era uma esposa tão perfeita e ele um marido tão perfeito, como que essa traição entrou? E no quarto pilar, a gente estabelece os nossos limites. É onde eu posso dizer, até aqui você pode ir. Daqui para cá, você não pode mais ultrapassar esse limite. É onde a gente coloca novos contratos dentro do nosso casamento. É onde a gente diz ao outro como esse casamento novo precisa funcionar. Seja para ficar nesse casamento, ou seja para sair desse casamento. Então, a jornada, ela vem, mulher, para te tirar desse lugar. Ela vem para te tirar desse lugar de dúvida. Ela vem para te tirar desse lugar de medo. Ela vem para te tirar desse lugar de insegurança. Porque você acha que você precisa confiar no seu marido. Na verdade, você precisa confiar em si mesma. Porque estando ou não com esse marido, a confiança precisa estar estabelecida dentro de você. Da grande mulher que você é. Seja para ele ficar, né? Se redimir, compensar pela dor do que ele te causou, ou seja, para sair e se arrepender da grande mulher que ele perdeu. Mas para isso, nós não podemos barrigar essa dor. Nós não podemos empurrar essa dor com a barriga. Nós precisamos ficar frente a frente com essa dor e com aquilo que nos mostra, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, aquelas mulheres que sempre dizem, Paula, mas eu quero a verdade, somente a verdade, a pura verdade. Será que você está pronta para encarar essa verdade? Eu tenho certeza que os conhecimentos dessa jornada lógica dos relacionamentos vão te fortalecer para você ficar cara a cara com aquilo que se mostra. Seja para ficar e já começar um casamento do zero, ou seja, para sair desse casamento sem medo, sem culpa, com a certeza que era isso que precisava ser feito, tá? Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Quando a gente se fortalece, quando a gente vem com medo mesmo, né? Quando a gente busca esse fortalecimento interno depois de uma traição, não é só para o nosso casamento, é para a vida toda. É para todos os pilares da nossa vida. É para o nosso casamento, é para a nossa sexualidade, é para o nosso olhar no espelho, é com os nossos filhos, com a nossa profissão, é com o nosso olhar para o mundo. Então, enquanto você está perdendo tempo, né, se escondendo atrás dessa traição, desse medo dessa traição, você está perdendo tempo de se tornar essa grande mulher. Porque uma coisa que eu tenho para dizer para você e para essas mais de 100 mil mulheres que estão comigo, né, dentro das minhas redes sociais, 100 mil, gente, só Instagram, a gente tem mais o YouTube, tem também o pessoal do Facebook, então somos bem mais do que 100 mil mulheres, né? Mas só para vocês entenderem, o que é que elas buscaram? Até 18, Simone, obrigada. É exatamente esse movimento, é ter a coragem de viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Porque essa vida é leve. É essa vida que eu vivo, é essa vida que as mulheres que vivenciaram a jornada lógica dos relacionamentos vivem, e é essa vida que eu quero te dizer que existe depois que você supera a dor da traição em até 4 semanas. Então, essa vida pesada, essa vida de insegurança, de lembranças, de pensamentos que você vive hoje, depois da traição, não precisa ser assim. Essa vida pode ser leve quando você supera a dor da traição em até 4 semanas. Seja para ficar, ou seja para sair desse casamento em até 4 semanas. Então, quando essa mulher me pergunta, Paula, será que a minha situação tem jeito? Tem jeito. Tem jeito quando a gente passa a ter esse novo olhar. Gente, uma coisa que é fato. A gente nunca vai conseguir mudar o outro. A gente só consegue mudar a gente mesmo. E é por isso que essas mudanças começam por nós. O que essa traição vem como mensagem já para todas nós? E universal. Mudança. Nada como era antes pode continuar igual. Percebe, gente, que isso, olha só como um simples questionamento faz toda a mudança para os resultados que a gente quer viver. E quando a gente tenta superar a dor da traição sozinho, a gente não consegue. Exatamente por isso, por causa das nossas crenças. Quem foi que te ensinou a se relacionar?
Quem te ensinou a superar a dor da traição? Normalmente, nós não temos esse tipo de conhecimento. E é por isso que a jornada lógica dos relacionamentos, ela vem de uma forma tão, tão pontual, tão rápida, tão direta na causa da dor, trazendo tantos resultados duradouros, tá? Quando a gente supera a dor da traição, é só entender que essa minha fala, né, não é uma fala egoísta. Mas quando a gente supera a dor da traição e quando a gente ocupa o nosso lugar, nós nos tornamos luz na vida das pessoas que nós amamos. Nós nos tornamos luz na vida dos nossos maridos, dos nossos filhos, das pessoas que convivem com a gente. Quando a gente está em profunda dor, a gente é pura amargura, a gente é pura tristeza, a gente é pura sombra. Só quando a gente supera a dor da traição é que a gente consegue dar o melhor de nós. Tudo bem, mulheres? O que vocês levam dessa aula? Me contem aqui. Um beijo, queridas.